Depois da construção do primeiro exercício, recorrendo aos conhecimentos adquiridos até este momento no CodeIgniter 4, vamos regressar a pormenores, detalhes e funcionalidades que vão acrescentar conhecimento na utilização desta nossa framework. Bom, neste vídeo eu quero falar-vos sobre um fecheiro específico que pode causar alguma pequena confusão à sua existência, mas que eu vou aqui desmistificar. Se nós olharmos para a estrutura de um projeto de CodeIgniter, nós vamos encontrar dentro da pasta app, conjuntamente na mesma localização onde existem o config, os controllers, os helpers, etc, os models e as views, nós temos aqui este fecheiro chamado common PHP. Se entrarmos neste fecheiro, nós temos a ocasião de verificar aqui na descrição que o principal objetivo deste fecheiro é permitir aos programadores a localização onde eles podem fazer um overwrite de funções do core e eventualmente substituí-las pelas suas próprias funções. Eu já irei descodificar aquilo que eu estou a ler. Este fecheiro é carregado durante o bootstrapping process. O que é que isto significa? Quando existe um request dentro da framework, sempre que um novo fecheiro é carregado, etc., este fecheiro é sempre lido e todo o seu conteúdo passa a estar disponível para que nós possamos utilizá-lo. E, portanto, sempre que a framework está em execução, isto acontece quando nós fazemos sempre um request e existe uma response, tudo o que existir dentro deste fecheiro está disponível para nós podermos utilizar. Reparem que ele diz que este fecheiro pode ser considerado como um master helper, e já iremos ver isso na prática, que é carregado antes de outras funções, no sentido de nós podermos então usufruir da existência de determinadas funções que nós podemos, mais uma vez, volto a repetir, fazer como sendo um override de funções do core desta framework, isto é, substituir funções que vêm codificadas na própria framework, substituí-las por uma função escrita por nós, ou acrescentar funções que nós queremos que estejam permanentemente disponíveis e que, de um modo geral, nós poderíamos incluir dentro de um helper ou de uma library, etc., mas que, utilizando este common, nos permite fazer, então, essa função. Vamos ver este conceito na prática, porque dito é uma coisa, visto e feito é outra. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, ele diz-nos que o principal objetivo deste fecheiro é permitir aos programadores fazer um overwrite ou um override, isto é, ultrapassar. Existe uma função no core da framework, mas nós queremos reescrevê-la. Bom, na maior parte dos casos nós não vamos querer fazer isso, mas eu vou-vos mostrar como é possível. Então, de facto, o que acontece aqui quando nós entramos dentro, eu vou-lhe chamar a pasta proibida do CodeIgniter, onde nós nunca devemos mexer, que é a pasta do System, onde existe todas as funções que o CodeIgniter nos oferece, existe também o Common. Vocês podem verificar aqui que contém um conjunto muito vasto de funções que vocês vão utilizando. E nós já utilizamos aqui algumas. Basicamente este sistema funciona da seguinte forma. Ele pergunta primeiro se existe alguma função chamada AppTimeZone, por exemplo, e caso ela não exista, ela é definida. Porquê que esta condição aqui está definida desta forma? Precisamente para nós podermos utilizar o tal common.php que existe no lado da app. É que se a função já estiver criada nesse fecheiro common, ela não vai ser novamente recriada aqui. Eu vou-vos dar aqui um exemplo de uma função que nós conhecemos já de exercícios anteriores e que é a função do dbConnect, ok? Então nós temos aqui o dbConnect e o que ele faz basicamente é esta função, que faz parte do core do PHP, e mais uma vez volto a sublinhar, nós nunca devemos alterar o código aqui. Ela permite ir buscar a ligação da base de dados, ok? E depois a partir daqui permite-nos fazer comunicações com as bases de dados. Mas imaginem que por uma razão qualquer eu queria alterar a estrutura do meu dbConnect, que neste caso tem aqui esta estrutura muito simples. Basicamente ele devolve a ligação à base de dados. Bom, se eu quisesse que o meu dbConnect não fizesse isto que aqui está, eu poderia escrever aqui eu vou deixar ficar aqui este common, mas vou abrir o common que está aqui. Common significa na prática o fecheiro comum, isto é, disponível para toda a gente. Então se eu escrever aqui function dbConnect, o que vai acontecer é que eu posso simplesmente fazer aqui um echo, ou pelo menos, por exemplo, fazer um return
minha função. Então o que vai acontecer aqui é que, se eu agora, no meu controlador, disser que db é igual a dbConnect, na prática o que vai acontecer é que a execução desta função já não vai ser a execução do core, mas sim a execução do common. O que quer dizer que se eu fizer aqui um echo db, vocês vão verificar aqui que se eu agora refrescar, eu vou ter aqui a minha função, que é o texto devolvido, então, por esta função que eu aqui coloquei neste common, que é o common que está disponível aqui na pasta app. Portanto, eu penso que é muito fácil vocês perceberem a amplitude e as potencialidades que tem a existência deste fecheiro, que o próprio CodeIgniter nos diz é carregado antes de tudo. E vocês poderiam pensar, bom, eventualmente o sistema iria funcionar da seguinte forma: primeiro são carregadas todas as funções da framework e depois vem aqui este fecheiro e se existir uma nova função com o mesmo nome, ele substitui. Não, de facto não é isso que acontece e nós conseguimos perceber isso pela forma como estas funções são criadas. Isto é, ele primeiro verifica se já existe uma função com o nome dd, que é o dump and die, ok? E se ela não existir, ela é construída aqui. Ora, para ele fazer esta questão, significa que primeiro vai ler aqui este fecheiro e vai definir as suas funções. Não existindo as funções aqui definidas, obviamente quando ele fizer aqui a questão se existe a função e devolver um valor falso, ele define uma função. Portanto, é a forma como nós podemos perceber o funcionamento deste fecheiro common. Mas ele tem, como diz aqui também a documentação, um comportamento interessante, que é o facto de nós não termos necessidade de criar um helper para podermos ter, por exemplo, algumas funções permanentemente disponíveis na nossa aplicação. Eu vou dar aqui um exemplo de uma. Vamos imaginar que nós necessitamos de fazer várias operações matemáticas. Ok, claro que é um exercício completamente descabido, mas vamos imaginar que nós necessitávamos ter aqui uma função que faz um determinado cálculo com um algoritmo específico e que nós vamos utilizá-lo muitas vezes. Nós poderíamos colocar num helper, mas isso iria obrigar que sempre que nós quiséssemos utilizá-lo, teríamos que primeiro fazer o load do helper e depois utilizar essa função. Se nós a colocarmos aqui function adicionar, por exemplo, e vamos dizer que temos um A e um B como argumento, eu posso aqui fazer um return A mais B. Na prática, o que eu estou a fazer não é a fazer um overwrite de uma função do core do CodeIgniter, mas sim a escrever uma função que vai estar permanentemente disponível em todos os meus fecheiros e scripts e views, etc., do meu CodeIgniter. Bom, neste caso, quando eu colocar aqui echo adicionar, e reparem que o adicionar já aparece lá em cima no meu IntelliSense, não é obviamente uma funcionalidade do CodeIgniter, é uma funcionalidade do meu Visual Studio Code. Se eu fizer aqui o adicionar, ele vai me pedir o A e o B, e eu vou colocar aqui 10,30, e se eu agora for aqui executar, eu vou ter aqui o resultado que é 40. E reparem que ele está disponível aqui no neste meu controller, como poderia estar num model, numa view, etc. Porquê? Porque existe dentro do common. Uma questão que eu quero aqui abordar e que se prende com o facto de vocês por vezes verem documentação, como é o caso de eu colocar aqui o meu cursor por cima do adicionar e vocês veem ali adicionar: the goal of this file is to allow developers a location where they can override core procedural functions, etc, etc. E vocês veem aqui esta documentação que não faz assim muito sentido. Bom, se nós formos olhar aqui para o common, e isto não está relacionado com o CodeIgniter, mas sim com uma coisa chamada PHP-doc, que é uma forma de nós gerarmos documentação dentro do PHP para identificarmos várias coisas nas nossas funções. É isto que aqui está. O texto que está a ser apresentado é este. Se vocês repararem, tem aqui inclusive um hat link e depois uma hiperligação. Bom, eu quero-vos aqui fazer apenas uma brevíssima introdução ao que isto é. Porquê? Porque eu posso documentar a minha função desta forma. Isto é, vocês vão colocar aqui uma barra e um asterisco. Se colocarem um espaço e um asterisco e uma barra, vocês estão a criar aqui um comentário de múltiplas linhas. Mas se nós colocarmos aqui especificamente
uma barra e dois asteriscos, reparem como automaticamente aparece ali o fecho do asterisco e a barra. E quando eu agora pressiono o return, vai sendo construída uma estrutura documental exatamente igual a esta. E o que pode acontecer aqui, eu posso fazer o seguinte: esta função serve para adicionar A mais B. Reparem o que é que vai acontecer agora quando eu chego aqui e coloco o meu cursor por cima do adicionar. Já aparece lá em cima adicionar. Esta função serve para adicionar A mais B. Vocês podem ver no fundo que aparece ali param, param e depois um return. Bom, eu de facto eu posso aqui melhorar a documentação do meu sistema ou da minha função, nunca esquecendo que tenho que começar aqui com um asterisco, e vou colocar aqui um param. O valor, ou o tipo de valor deste parâmetro, terá que ser um valor inteiro, int, e o seu nome, A. E agora aqui à frente eu posso começar a escrever o que é. É a parcela, ou a primeira, vamos lhe chamar assim, primeira parcela da adição. Depois eu posso copiar tudo isto que aqui está e colocar aqui o B e vou colocar aqui segunda parcela da adição. E finalmente eu posso colocar aqui um return e reparem como o código é automaticamente reconhecido como sendo especial, vai devolver um inteiro que é o quê? Basicamente o resultado da adição de A mais B. Okay? Então, se nós agora formos verificar aqui no PHP doc, o que aconteceu foi isto. Reparem o que é que nós temos ali. Esta função serve para adicionar A mais B. Temos depois, obviamente, a assinatura da função. Não temos a sua implementação, porque não faria sentido termos ali aquele código todo. E depois ele indica-nos que o parâmetro inteiro do tipo A, e reparem que automaticamente o sistema foi colocar ali uma espécie de um hífen para definir qual é a explicação, primeira parcela da adição e assim sucessivamente. Então, vamos aqui verificar o seguinte, eu tenho aqui o adicionar, quando eu abro aqui, reparem o que é que ele já me está a dizer. O parâmetro que eu tenho que escrever é a primeira parcela da adição. Eu vou colocar aqui 100. Quando eu colocar a vírgula, ele vai me dizer que o parâmetro seguinte é o B, que corresponde à segunda parcela da adição. Vou colocar aqui 200, ok? E se eu regressar aqui novamente atrás, eu tenho novamente a mesma documentação. E eventualmente, se eu estivesse a utilizar uma biblioteca criada por mim e quisesse colocar uma hiperligação para fora, eu poderia colocar aqui um link. E existem mais algumas funcionalidades que nós podemos colocar aqui. Eu vou tentar colocar aqui http www.cis4soft.com. Vamos verificar se é assim que funciona. Ok? Vamos aqui olhar e reparem, temos aqui um link e quando nós clicamos aqui, nós vamos poder fazer a abertura neste caso, do meu website, ok? Então fica aqui explicado o conceito do common e já agora aproveitei o resto do vídeo também para explicar-vos alguns conceitos relacionados com esta forma de nós podermos escrever documentação e à qual nós podemos regressar mais à frente, pese embora o facto de ela não ser um assunto exclusivo do Code Igniter 4.